Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e sim, temos novidade na área. E ao mesmo tempo, que porra é essa? Sim, meus amigos, eu queria falar um pouquinho sobre o Vanquish Soul, um dos novos decks que vem na mais recente coleção de Wild Survivals pro TCG, que é uma daquelas coleções especiais onde vem 3 decks basicamente, assim como o Imagine Defenders veio lá no começo do ano. Nessa coleção vem aí os decks dos Novels, vem o outro deck que eu não lembro, dos Dinos, né? E também vem o Vanquish Soul. Esse é o deck que vem na box e que individualmente é o deck que obviamente vai ter um melhor potencial dentro dela. E também são as cartas mais caras da coleção. Carta cara pra caralho. Pois é, o Vanquish Soul chegou, mas e aí? O que aconteceu? Nesse fim de semana, pra quem não tá ligado, rolou o Nacional Italiano. Tá rolando, quer dizer, já acabou nesse momento. Eu tô fazendo jogos comentados aqui no meu canal, que você pode acompanhar aqui em cima. Os jogos comentados, infelizmente, parece que quando chegou no top 8 a transmissão caiu e não tem os jogos do top 8 registrados, aparentemente, infelizmente. E desse resultado, parece que o Vanquish Soul fez top 8 ou top 4, eu não tenho certeza porque ainda não temos resultados muito claros. O ponto é, o deck recente foi extremamente bem. E aí, mais uma vez, é um daqueles vídeos pra você olhar pro T e falar: caralho, o T é muito burro. Então, quando eu falei sobre esse deck, eu falei que eu não conseguia ver um potencial nele dentro do TCG, porque ele é um deck com muita cara de OCG. Ele faz jogadas curtas, bem curtas, com poucos summons e tenta gerar o valor, tá ligado? Colocando o jogo no chão e tentando grindar a partir dali. Isso é muito cara de deck de OCG, que joga bem pra cima de Maxi e tal, com poucos summons. Muita cara. E aí pro TCG, com o teto que a gente tem, na verdade não só com o teto que a gente tem, né? Porque o teto é bem alto também, mas com a pool de cartas que a gente tem, a ausência de Maxi e com as coisas que existem por aqui, parece que outros decks eram mais consolidados. Esse resultado por si só diz que o Vanquish Soul é o novo meta? Não necessariamente, tá? É um top que teve 2 tops aparentemente, né? Pelo menos até agora que a gente sabe, que é nesse Nacional Italiano, grande pra caralho de 11 rounds, e teve Vanquish dentro do top 4, top 8, não tenho certeza. E no Nacional da Eslovênia também aparentemente teve um insert de Vanquish dentro do top 8 também. Isso automaticamente fez ele ser um deck competente pro competitivo? Temos que tomar alguns cuidados. Estamos no momento que o formato está acabando, a partir de amanhã a banlist entra em vigor. E aí a gente vai falar um pouquinho, porque esse vídeo basicamente a thumb já estava pronta e já tem alguns dias que eu ia falar apresentando o deck de Vanquish Soul. Agora a gente vai aproveitar o contexto do deck que fez top 8 dentro do Nacional Italiano, gigantesco, e agora a gente vai entender um pouquinho o que esse deck faz e será que tem potencial competitivo aí ou foi um tiro no escuro. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui na tela eu tô com imagens que chegaram até mim através do WhatsApp, né? Então essa aqui é a primeira, no Nacional Italiano, que rolou aí, né? Já acabou nesse momento, eu não sei quem ganhou, eu não sei exatamente quem ganhou. O Vanquish Soul, na verdade, foi o segundo colocado, tá? Desculpa, eu falei top 8, mas ele foi o segundo colocado. Ele foi o vice-campeão. E dentro do top 8 a gente tem a seguinte configuração: 2 Kashiras, tá? Mais uma vez o Kashira tendo o dobro de representatividade que todos os decks, mas foi só 2 no esporte do top 8, tá ligado? Olha. E o Vanquish Soul teve 1 Super Heavy Samurai, 1 Labyrinth, 1 Despia, 1 Rika, 1 e Mathmech fazendo a última dança com Circular 3, 1 spot dentro do top 8. É diverso como o formato é, mas o Kashira, como eu vinha dizendo, né, apesar de ter essa distância curta do Kashira pros demais decks, em torneios premiers, e grandes, né, torneios premier grande mesmo, o Kashira engolia os outros decks em performance. Aqui não aconteceu muito isso não, tá? Nesse Nacional Italiano. Bom, aí chegou a mim também quer dizer, a gente vai olhar aqui rapidinho, porque aqui a gente tem na Yu-Gi-Oh! Pro Deck o Nacional da Eslovênia, onde teve o Vanquish Soul. Aqui tá como top 4, mas o profile do cara no YouTube tá como top 8. E o cara fez top 8 ou top 4, não sei, de Vanquish Soul também. Já com o Wild Survival livre, porque é legal, né, na verdade, porque ele foi disponibilizado na sexta-feira. E aí, pra esse Nacional Italiano, que foi grande, com 11 rounds, é muita gente jogando, chegou até mim essa decklist aqui, que aparentemente estava rolando na live do Nash.
na live do Nash, aparentemente ele mostrou essa decklist que aparentemente é a decklist do cara que foi vice-campeão do Nacional. Tem esse jogo comentado aqui lá no meu canal de jogos comentados, inclusive, onde você pode acompanhar o top 32 disputado entre o Vanquish contra o deck de Naturia Running, pra você ver, Full Hire Running, pra você ver um pouco da dinâmica. Mas o objetivo desse deck aqui é fazer uma breve apresentação e também com pontos básicos, obviamente, do deck, e também comentar um pouco sobre o deck de Vanquish, tá? Então, let's go! Eu vou colocar aqui na tela agora, no DB, essa aqui é a mesma decklist que eu mostrei na imagem pra vocês, só que dentro do DB pra eu poder movimentar sobre as cartas. Como é uma questão de apresentação de deck, primeiro a gente vai falar sobre as questões do deck e depois eu chego sobre o potencial, pelo menos que eu enxergo do meu pobre ponto de vista no formato. Então o Vanquish basicamente é um deck que tem os monstrinhos de main deck, todos eles com tipos e atributos diferentes, né? Os monstros pequenos, eles têm o efeito de quando ele é normal ou special, geralmente, né, eles fazem alguma coisa. Tem poucos monstros pequenos, né, basicamente só tem aqui o Raisin, que é fogo guerreiro, você tem a Mad Love, que é Fiend Dark, e você tem a Pantera, né, que é terra e Beast Warrior. Basicamente esses são os Vanquish Soul pequeno que a gente tem. E aí, essa menina aqui, ela não faz nada, na verdade, ela não tem efeito de summon, mas enfim. Esses são os bichos de vantagem, os bichos pequenos, né? E aí eles entram e fazem alguma coisa. O Raisin, obviamente, busca... Obviamente não, né? O Raisin busca um monstro e a Mad Love busca uma Spell Trap Vanquish, tá? Então eles têm essas propriedades. Mas a característica que todos eles compartilham é que eles precisam revelar monstros da tua mão. E aí, baseado no atributo que você mostra, você faz uma ação. Não é qualquer atributo, tá? Você não pode mostrar um monstro verde, por exemplo. É o atributo que a carta descreve. O porquê que a carta descreve esses atributos, eu não sei. Mas tá lá e você precisa fazer. Então, essa é a característica que todos eles compartilham. Todos eles compartilham da característica de ter que mostrar monstros na mão para poder fazer um efeito no campo. Os pequenos ainda tem esse plus, né? Eles entram, fazem alguma ação e aí eles podem mostrar carta na mão para fazer uma parada. Os grandes mostram cartas na mão também, mas eles têm um efeito quick na mão. Você pode dar um Vanquish que você controla, volta o bicho do campo pra mão e invoca o monstro da tua mão que ativou o efeito, tá? Então você troca como se fosse um A, só que o A faz isso inerentemente, né? E é um summon, obviamente, no teu turno. Você volta o bicho do campo pra mão e invoca o outro A. Aqui é parecido, mas a gente faz isso como um efeito ativado, um efeito quick. Eu ativo o efeito de um Vanquish grande da minha mão, dou alvo em um Vanquish que eu controlo, volto pra minha mão e se eu fizer, eu invoco o Vanquish que ativou o efeito, certo? Então assim, as características gerais meio que são essas que o deck compartilha. A gente vai falar um pouco individualmente de cada um pra gente poder pegar a estrutura base do deck, né? Então, temos a principal e melhor carta do deck, que é o Vanquish Soul Raisin. Esse bichinho aqui, que é um guerreiro de fogo, e aí tem algumas interações pelo fato de ele ser guerreiro de fogo, né? Que a gente consegue pensar com o Double Knight e tal, mas, enfim. Que é o seguinte, se ele é normal special, você pode adicionar um Vanquish Soul monstro. Non-Warrior, não pode ser ele mesmo, tá? Do deck pra tua mão. E o efeito Quick que ele tem, que se difere dos outros, mas a condição de ativação é a mesma, são duas formas de efeito que você pode fazer. Você revela um atributo, que é o mesmo atributo do próprio bicho, ou dois atributos. Se você revela um atributo com o Raisin, que é fogo, ele não pode ser destruído por efeitos nesse turno, tá? E se você mostra dois, que nesse caso é Fire and Dark, destrua todos os outros monstros na mesma coluna que o Raisin. Então ele estoura todas as cartas na coluna. E é engraçado porque a existência de um deck desse faz com que a gente comece a voltar a se preocupar com onde eu coloco as minhas cartas, tá ligado? Em qual zona eu vou colocar os meus bichos. Se esse monstro já tá no campo, eu não invoco ninguém na seta dele. E foda-se, eu não invoco ninguém. Claro que o cara pode ser estrategista, ocupar a extra Monster Zone dele e invocar esse cara em frente a outra extra Monster Zone. Dependendo do deck, isso pode fazer diferença. E aí você estoura as cartas na coluna que esse monstro tá, né? Então, esse é o principal monstro do deck. Ele entra, busca uma carta e ele pode mostrar dois atributos e estourar cartas na coluna. Ele é o melhor monstro do deck, by far. A gente vai para a próxima carta, a segunda melhor cartinha, né, que é a Mad Love, que se ela é normal special, você pode adicionar um Vanquish Soul Spell Trap Deck para tua mão. E o efeito Quick é que você pode revelar os atributos, né, o mesmo dela, que é o Dark. Face Up monstro que o oponente controla, perdem 500 de ataque. E se você revelar Dark e Earth, retorna um monstro com a menor defesa do campo pra mão. E se empatar, se você tiver um monstro com a mesma defesa que o oponente, você escolhe qual deles vai ser. E aí você vai escolher, obviamente, o do oponente, né? Então, ela tem esse efeito, uma pseudo-interação aqui também, né? Mas, basicamente, a Mad Love é uma das principais porque ela busca as spells. E as spells são importantes aqui pra gente, né? Passando pros outros monstros, a gente vai falar de outro monstro pequeno que é a Pantera, que ela é one-offzinha, tá? De todas ela é a menos relevante, mas tem o seu valor, que se você não controla monstro na main Monster Zone, você pode fazer special dele da tua mão.
Simplesmente, é um efeito que ativa. E o efeito Quick, igual aos outros, né? Você vai poder revelar monstro da tua mão, pode ser terra. Se for só terra, por exemplo, essa carta não pode ser destruída por batalha. E se for Earth and Fire, destrua todas as Spell Traps na coluna, né? Então ela é semelhante ao Raisin, que mata monstros na coluna. A Pantera mata Spell Traps na coluna. Então isso é interessante porque você tem ferramenta de lidar com cartas com Spell Traps na engine. Claro que tem que mostrar os atributos. E se for uma Floodgate que destrava, você não vai conseguir. Mas enfim, né? E aí, por exemplo, como você pode ver, esse deck tem todos os monstros com tipos diferentes. Então o deck em Be Only One é muito bom. E o deck em Be Only One é carta boa contra Kashira, por exemplo. Super Heavy, Pearly, esse tipo de deck, né? Então isso é uma vantagem. É um deck que consegue usar um deck em B porque todos os monstros têm tipos diferentes, tá? Enfim. Então esses são os Vanquish pequenos. Vamos para os Vanquish grandes agora, que a gente começa com o nome dele mudou, né? César Varios, mas é o Kaiser Varios. O efeito dele, como todos os Vanquish grandes, durante a main phase Quick Effect, você pode escolher um non-dragon, não pode ser o mesmo tipo que eles, né? Não pode ser ele mesmo voltando pra mão. Você escolhe um Vanquish Soul que não seja dragão, retorna pra mão, e se fizer, faz parte dessa carta. Tem que retornar o bicho pra mão, tá? Se o cara destruir o teu bicho em chain, esse bicho não entra, porque ele precisa voltar o bicho do campo pra mão. Uma coisa que é importante frisar com questão de regra, é que a gente volta às regras do Mac Knight, né? Porque se eu invoco um Mac Knight, por exemplo, você tem duas cartas na mesma coluna, aí eu invoco o Mac Knight Blue Sky. O Mac Knight Blue Sky vai dar efeito e vai buscar duas cartas Mac Knight. Se em chain ao Mac Knight eu dou Ogre, por exemplo, ao Blue Sky, o Blue Sky vai ser destruído em chain. O Mac Knight Blue, por exemplo, ele busca cartas na mesma quantidade de cartas na coluna em que ele foi invocado. Então se eu destruo o Mac Knight em chain, ele não vai buscar nada, porque ele não está mais no campo para, na resolução do efeito, contar quantas cartas estão na coluna e comparar com as cartas que você busca. É semelhante ao Brotar, que eu já fiz em um Místico Não Nega aqui no canal. Então tem essa peculiaridade. O Raisin é a mesma coisa. Se eu dou o efeito do Raisin, mostro duas cartas e o cara mata o Raisin em chain, ou então eu dou um Impermanence no Raisin e aí você vai lá e dá chain do Kaiser Varios para voltar o Raisin pra tua mão, beleza, você volta pra mão, o efeito dele é negado, o Kaiser Varios entra, mas o Raisin não resolve, tá? Porque ele não tá mais no campo pra comparar, pra ver as cartas que tá na mesma coluna que ele. Ele tem que estar na coluna pra resolver o efeito. Enfim, voltando pro Kaiser Varios aqui. Você invoca ele da mão, voltando um vento do teu campo pra mão, né? E ele tem o efeito Quick, que você pode ativar esse efeito por revelar um Terra, que é o mesmo atributo que ele. E aí esse Face Up Card é inafetado por efeitos do oponente, nesse turno apenas. E se você mostrar 3 diferentes, Earth, Fire e Dark, você destrói uma carta no campo sem dar alvo. É um efeito interessante, mas é meio caro. Você precisa moldar bem a tua mão para poder conseguir fazer isso, né? E um ponto importante, como vocês podem ver, é que ele interage com um atributo, não é com o Vanquish que você mostra. Então, as hand traps, as techs que você usa, tem que ser alinhadas com isso, né? Você precisa usar cartas que estejam alinhadas com esses atributos. Por isso que nessa decklist, por exemplo, o cara usou o Draw, é a única concessão negativa, porque não tem ninguém que mostre verde pro Draw. Mas, se eu não me engano, esse cara mostra? Não, esse cara... Ah, ele não é... Na verdade, ele não é Wind, né? Ele é Fire também. Então o Draw não é mostrável por ninguém. O Nibiru é mostrável porque... Não, o Nibiru também não é mostrável. Que doideira. O Kaiju é mostrável e o Ash é mostrável apenas. Então meio que não tá moldado em volta não, né? Foda-se. Tem que mostrar Vanquish mesmo. Enfim, e esse cara estoura uma carta, né? Tem que mostrar um Terra, Fogo e Trevas ao mesmo tempo. Mostra os 3, bum, estoura a carta. O próximo bicho é o Heavy Borger, que tá Tree Off nesse deck. É interessante, eu não achei que ele seria Tree Off, não seria Tree Off, né? Ele é máquina, nível 8. E o efeito é o seguinte: volta o bicho do campo pra mão e se invoca igual a todos os Vanquish grandes. E no campo, se você mostra um Dark, e geralmente é isso que você vai fazer, você compra uma carta. E tá tudo bem, tá ligado? É bom, é bom. Tem situações em que você vai poder dar o Heavy Borger, voltar a Mad Love do campo pra mão, Heavy Borger feito, mostra ela e compra uma carta, se for isso em uma end phase, e quando começa o outro turno, você dá de novo. Mostra de novo a mesma Mad Love e compra outra carta, como se fosse um Hit Soul, tá ligado? Então esse bicho tem um papel interessante, além dele poder tirar alvo dos teus bichos, dos teus Vanquish pequenos no campo, né? E se você mostrar Terra e Fogo, você vai infligir 1.500 de dano no seu oponente, e isso é crocodilagem, mano. Isso aqui é sinistreza de ganhar no tempo. Chato pra caralho. Não sei porque que esse efeito existe, inclusive. Mas você causa dano por efeito usando o Vanquish. E se você leva pro tempo, e esse deck tende a grindar, você vai conseguir fazer isso aí, né? Então esses são os monstros de main deck do Vanquish. Antes de falar das spells, vamos falar do extra deck, né? Que é esse carinha. Só tem um Vanquish no extra deck, que é um Link 1. Esse carinha aqui. É um Link 1 que aponta pra baixo, isso automaticamente habilita você a usar bem os Nightmares, né? Então você pode usar Phoenix e o Cerberus, por exemplo, colinkados, o que é interessante. E o efeito dele é o seguinte, ele é o motor do deck, é ele que faz você ser cíclico e recursivo. Ele não pode ser usado como link material, esteja ciente. Enquanto você controla um Vanquish, seu oponente pode somente escolher monstros que você controla para ataque com o maior ataque. Somente, tá? Então ele é obrigado a bater com o bicho com o maior ataque. Se ele não tiver um bicho que consegue passar por cima do Kaiser Varios, por exemplo, azar, ele tem que bater nele. Então ele pula a batalha.
mas esse é o efeito, né? Enquanto você controla um Vanquish monstro, seu oponente pode somente escolher monstros que você controla com maior ataque. E monstros, não é só Vanquish, tá? Enfim. E durante a main phase, aí é que entra o efeito dele realmente bom, né? Que é o efeito Quick. O efeito é o seguinte, você pode ativar um dos dois só por turno, tá? Ou você faz Special Summon de um Vanquish monstro da tua mão, ou você adiciona um Vanquish Soul monstro do cemitério pra tua mão. Por mais simples que pareça, esse efeito é interessante, porque ele começa a botar uma válvula pra rodar muito forte. Porque você faz summon do vermelhinho, linka fora, busca uma carta, faz esse cara, ele pode dar efeito e pegar o vermelhinho do cemitério pra mão, e no outro turno você invoca o vermelhinho que você pegou. O vermelhinho entra e pega um bicho, e aí você já tem o monstro que o Raizen pegou lá no começo, e o monstro que o Raizen pegou na volta. E aí você pode dar o efeito Quick dele e estourar a caça na coluna. É claro que você vai tomar o cuidado porque, como eu disse, né, se eu vejo o Raizen no campo, eu não vou invocar o monstro na mesma coluna que ele. Mas se eu tenho esse cara, o Rock the Vanquish, eu espero o cara colocar bicho no campo, e aí eu dou o efeito do Link e invoco o Raizen na coluna do monstro que o oponente controla. Aí sim eu dou o efeito do Raizen e estouro a carta na coluna dele. Esse bicho é bem interessante, ele põe tudo pra rodar no deck, né? Conforme você vai vendo o deck rodando, você percebe que ele tem coisas que, sinceramente, quando você só lê primeiramente, você não consegue enxergar. Ver o deck em ação é que faz a diferença mesmo, né? Ele é um deck com uma dinâmica interessante. E, obviamente, não tinha como eu saber disso antes de ver o deck em ação. Agora, a gente passa para as spells, antes de eu mostrar as jogadas para vocês, tá? Quanto tempo de vídeo já temos aqui? 15 minutos de vídeo e eu ainda não mostrei a jogada para vocês entenderem. Mas vamos lá, continuando. As spells, temos algumas, né? Primeiro, spells buscáveis pela Mad Love. Ela busca Spell Trap Vanquish Soul. Então a gente precisa buscar Spell Traps Vanquish. Então a primeira é essa aqui, a Continue, que parece nome, sei lá, um bagulho de um jogo. Você paga 500 pontos de vida e escolhe um Vanquish Soul monstro no teu cemitério. Adiciona pra tua mão ou faz special dele do campo em posição de defesa. Você pode ativar uma por turno. Bem simples. Normal Summon Mad Love pega essa carta, que é um Ignista Reborn, e invoca o bicho do cemitério. Ok, ou pega ele do cemitério pra mão pra deixar vivo pra esse cara invocar no melhor momento. Ou ela mesma invoca o bicho no melhor momento na coluna de uma carta que o oponente tem. O cara tem um Birth de Caixira, eu invoco a Pantera na coluna do Birth e estouro o Birth. O cara tem um unicórnio, um Fenrir no campo, eu dou isso aqui e invoco esse cara na coluna do Fenrir, do cemitério. Ou então invoco ele da minha mão com esse cara aqui, né? É claro que fazer com esse cara é pior, porque aí o Fenrir pode banir, enchain o monstro. E como eu disse, se ele não tiver na coluna, ele não resolve e não estoura, tá? Diga-se de passagem. Próxima carta que ele busca é esse aqui, a Dust Devil, que é uma das principais coisas pelo qual o deck é interessante, tá? Você escolhe um Vanquish Soul monstro que você controla, mude a posição de batalha dele e você pode mudar Face Up monstro que ele controla para Face Down, Defense Position, pelo número de Vanquish Soul com um nome diferente que você controla. Então, você vai dar o V1 Vanquish, muda a posição de batalha dele, tem que ter um bicho de main deck, não pode ser o Link, muda a posição de batalha dele e aí você buca o bicho do oponente pela quantidade de Vanquish com o nome diferente que você tem. Geralmente você vai ter o Link e outro. A Mad Love que buscou a spell. Então você dá isso, muda a posição de batalha da Mad Love, invoca ela em ataque, põe ela pra defesa porque ela tem a bunda grande e você buca 2 monstros do oponente, tá ligado? Então essas são as spells. São interessantes, são todas quicks. Mas a carta que dá um up e um gás muito bom pro deck e que faz ele ser um deck melhor é essa aqui. Ela não tem Vanquish no nome, tá? Stake Your Soul. Não tem Vanquish no nome, mas o efeito é interessante. Você revela um monstro da tua mão e faz special de um Vanquish Soul monstro com o mesmo atributo, mas com um nome diferente do teu deck. Mas retorna ele pra mão durante a end phase. Então você vai conectar cartas, né? E você revela monstro, não Vanquish, tá? Você pode revelar qualquer monstro. Se eu tenho a Ashe, por exemplo, eu dou essa spell, revelo a Ashe e invoco o Raizen, tá? Se eu tenho a spell e eu tenho uma carta ruim como a Pantera, eu dou ela, mostro aqui, e posso invocar o Kaiser, por exemplo. Ou o contrário. Depende muito das coisas. Se eu tenho o Heavborger, que apesar de ser uma carta boa e ser usada em Tree of, não começa jogadas, eu posso dar essa carta, mostrar o Heavborger e invocar Mad Love, tá ligado? E é um Special Summon. Então essa carta faz muita diferença e quando lançou a primeira leva de cartas, onde veio os principais julgamentos contra o deck do Vanquish, por exemplo, essa carta não existia. Ela muda coisas e tem potencial pra vir coisas novas. Com certeza virão pelo menos mais 2 cartas novas, talvez na próxima Main Collection, tá? Diga-se de passagem. Então assim, esse é o deck. Antes de eu falar de coisas um pouquinho mais à frente sobre ele, eu quero mostrar algumas jogadas pra vocês verem. É extremamente simples, tá? É um deck com jogadas, não que é fácil de jogar com ele, tá? Porque ele é fraco, isso é óbvio, ele é muito fraco em comparação à questão de teto e poder que os outros decks têm. Então você precisa fazer as jogadas certas e precisa fazer as jogadas decentemente. E precisa pegar com a dinâmica do deck, porque meio que toda vez vai ser diferente. E você precisa explorar isso, né? Então a primeira jogada que a gente vai ver aqui é só com o Raizen, né? Então, Raizen tá na minha mão, eu vou pegar o Ashe, porque vai ser interessante pra eu mostrar a jogada pra você. Um fogo qualquer, tá? Pode ser outro dele, por exemplo. Normal Summon do Raizen, efeito. Vou poder adicionar agora um monstro, Vanquish, pego a Mad Love, linko fora, faço esse carinha aqui.
Ele vai dar efeito, eu não vou pegar o bicho do cemitério pra mão, eu vou invocar a Mad Love da mão. Mad Love efeito, vai poder buscar a spell aqui da Reborn, né? Essa spell aqui. Seto ela e passo o turno. Olha só, one card play. Passo o turno. Agora, é isso que o deck é. O deck é um deck de dinâmica. Ele não é um deck que você olha e vê o combo final. Ele é um deck que gera interações e tem dinâmicas enquanto você movimenta o próprio deck. Por isso que conhecer a movimentação dele é o que faz a diferença. E por isso que um julgamento superficial só com as cartas que você vê é ruim, entende? Que é o que eu fiz, por exemplo. Chegando nessa parada aqui, a gente vai, passou o turno, eu ativo a spell de Reborn e posso invocar o menininho ali do cemitério. Invoquei esse menininho aqui, beleza? Ok. Ele é invocado, ele pode adicionar agora um monstro Vanquish do deck pra minha mão, eu pego o Heavyborg, por exemplo. E aí, várias coisas podem ser feitas aqui. Por exemplo, eu posso começar no efeito do Heavyborg, volto a Mad Love pra mão, invoco ele pro campo. Dou o efeito dele, vou poder mostrar a Mad Love que é Dark, compro uma carta, potenciais tags vem, vê o Impermanence, chato, não posso usar, mas enfim. Próxima coisa, efeito do Raizen. Agora o Raizen pode mostrar um fogo e um Dark, porque eu busquei um Dark com o Raizen, e aí ela só trocou de lugar com o Mad Love. E o Mad Love é melhor tá na minha mão porque é follow-up, né? Eu invoco no outro turno, normal sumo, efeito pega a Reborn, dou a Reborn e invoco o Raizen que vai morrer fatalmente nesse turno. E é isso, é um deck de bola de neve, né? De eu levar o jogo pro chão, pro grind, fazer interações muito simples, mas a minha jogada é recursiva, entende? A minha jogada é recursiva. Do oponente eu não tenho certeza. E aí eu só preciso atrapalhar ele, eu não preciso sufocar ele, eu preciso atrapalhar ele. Com uma carta, a gente consegue gerar isso. Claro, você precisa se apoiar um pouco em Tex também, né? Isso sozinho é fraco, é ruim. Mas apoiado em Tex, a engine é pequena e tal, eu consigo fazer muito com pouco. Muito não, né? Mas eu consigo fazer o suficiente com pouco. E a força tá aqui. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu só fiz isso. Estourei uma carta potencialmente, é claro que eu vou deixar pra invocar ele no melhor momento possível. No momento onde o cara tem um monstro na mesma coluna que ele, pra poder estourar as cartas. E aí o Ash tá na minha mão, que eu peguei só pra poder mostrar, né? Ah, eu vou mostrar um monstro de fogo e um Dark. Aí sim, eu posso dar o efeito do Raizen e estourar cartas. É isso. Muito simples. Agora a gente passa pra próxima aqui, ó. E lembrando, dizer que é simples não significa dizer que o deck é fraco ou fácil, né? Ele é fraco no quesito poder, muito fraco. Mas no quesito de dinâmica, é bem interessante. Agora, com essas duas cartas aqui, né? Eu tô com a Staking Soul e o Heavyborger. Vou ativar essa carta, vou mostrar esse Heavyborger aí e invoco a Mad Love do deck. Podia ser um Ash pra poder invocar o Raizen, por exemplo. Podia ser também, mas enfim. Faz isso. Agora eu pego essa spell aqui. Eu não vou pegar a spell de Reborn só pra mostrar essa linha de jogada pra vocês. Linka fora, faz aqui o carinha, né? O Link 1. Link 1 efeito. Agora sim eu pego a minha do cemitério até a minha mão. Seto a spell e passo o turno. De novo. Turno do oponente, toma. Efeito, vou invocar a Mad Love da minha mão. Lembrando que a Mad Love, se ela mostrar um Dark e Terra, eu posso retornar um monstro com a menor defesa do campo pra mão. Esse bicho não tem defesa, tá? Só pra deixar claro. Ela tem 2000 de defesa. Os meus não vão ser, porque fatalmente ele vai ter algum bicho com a defesa menor que a minha. Claro, se ele invocar um Fenrir não vai ter jeito, né? O Fenrir tem a defesa maior que a dela. Aí eu teria que voltar ela. Mas vocês entenderam, né? Então, ainda tem esse plus. Mas aí eu vou dar o efeito dela e eu vou buscar a spell de follow-up. Beleza? Ok, dou o Heavyborg na minha mão, o Heavyborg volta essa menina e eu invoco ele aqui. Dou o efeito do Heavyborg, mostro de novo a... Nossa, a Mad Love, compro uma carta, dou o efeito dessa spell e mudo a posição de defesa dele e volto e buco 2 bichos que o oponente controla pra face down. E acabou, é isso. Eu não tive interação de popar nada, eu buquei os bichos do cara. E tem um follow-up aqui, 2 inclusive. 2 não, né, porque essa carta vai ter que buscar essa mesmo, então, enfim. Na verdade, eu comprei isso aqui, eu não lembro. Ah, tá, eu busquei agora com essa menina, né? Não sei nem se tem alvo, tem outro alvo pra ela, mas enfim, vocês entenderam, né? Então assim, galera, isso aqui é até difícil, porque ele é um deck que é complicado de você mostrar combos dele, né? Porque ele não é um deck de combo, ele é um deck de dinâmica. E isso é difícil de mostrar em vídeo, né? Porque são situações de jogo, e é aí que o deck cresce. Agora, uma coisa que é muito importante de frisar sobre ele é sobre o momento atual. E aí, o Vanquish Soul é alguma coisa? Dá pra esperar alguma coisa dele? Surpreendentemente, pelo menos pra mim, sim. Por quê? Contextualmente, a gente tá no formato do Kashira, tá? Estamos no formato do Kashira. Ah, lembrando que esse deck ainda tem uma Counter Trap, né? Ele tem uma counter que você pode usar, que é essa counter aqui, e ele tem uma trap que tem o potencial de voltar, matar cartas na coluna do oponente. São traps fortes, mas eu não sei se são impactantes o suficiente para ser usada. Talvez side deck usando essa trap aqui, não tenho certeza. Mas enfim, estamos no formato do Kashira. E aí, cara, surpreendentemente, esse deck dá match com o Kashira. Em que sentido? Bom, ele tem interações proativas interessantes contra esse deck. Ele tem o Raizen, que mata cartas, mas principalmente ele tem essa spell
e essa spell coloca monstros face down. Colocar monstro do Kashira face down é muito bom, tanto que os books eram cartas usadas, né? Não só o Arise, que é bom, mas, por exemplo, o cara tem um Arise Heart, eu posso fazer a Mad Love e pegar essa carta pra minha mão. É claro, o cara pode dar o Arise Enchant. Eu não sei se o cara der o Arise Enchant acontece alguma coisa, ó. Mude a posição de batalha. Você pode mudar... Como é que é? Mude a posição de batalha e você pode fazer a parada. Ah, tá, o custo é da alvo, então não vai resolver, né? Se eu fizer uma Mad Love Special, pega essa carta e ativar ela, o cara der o Rising Chain pra banir meu bicho, eu não resolvo a minha spell. Mas enfim, vocês entenderam, né? Tem um potencial aí, né? Indo primeiro, você consegue fazer interações, cara, que bugam, né? O Kashira. Essa carta é muito boa contra o Birth, e o Birth é muito bom de reter follow-up e tal. O Birth é simplesmente sinistro. E essa carta você consegue tirar valor, buscável e tal, invocável de N formas, adicionável pelo Raizen, e dá pra usar mais cartas pra chegar no Raizen, como a Durendal, né, o Noble Arms Durendal, que é a Equip Spell. Então essa carta tem uma propriedade boa contra o Kashira, contra o Birth. Essa carta mata os monstros do Kashira, você invoca na mesma coluna e estoura cartas, e a Mad Love busca essa spell que buca os bichos do Kashira. É bem melhor pro Kashira que você mate os bichos dele do que você coloque eles face down. Fez Special Uni, mano, e agora? Tá ligado? O Special Uni, eu buquei o Uni. Cara, o cara tem que ter Birth. O Rising Heart tá morto. O Papias tá morto. O Fenrir não pode entrar na mão, se ele tiver. O Rising eu já falei, né? Tem que ter o Scary Claw. Tem que ter alguma coisa assim, tá ligado? Tem que ter o Birth plus Fenrir, alguma coisa assim. Prosperity e tal. Então, é bom essa interação. É como se fosse o Trap Tricks, que tem um Floodgate Trap Hole, que é uma interação boa. Mas essa carta é Spell, tá ligado? Tudo bem que eu vou buscar e setar também, né? E tal, mas, enfim. Tem isso. Se assemelha um pouco até com o Trap Tricks em algum nível, né? Esse deck. Só que as jogadas deles são bem mais curtas. Não toma Nibiru, que é uma carta totalmente popular no formato. Dá pra tomar um draw, mas não é o fim do mundo também. O Shifter não parece ser o fim do mundo também, tá? Por incrível que pareça, o Shifter não parece ser o fim do mundo. E por consequência o Arise também não. É claro que tem um monte de nuances, tem um monte de tech pra tentar driblar isso. Mas parece que essas coisas que são muito frequentes no formato não prejudicam hard esse deck. Isso é um ponto positivo. E outra questão é que você pode usar o Deck B, que é uma puta Floodgate interessante desse formato. Você pode usar The Main Deck, que tem potencial até de virar jogos, o Dark B, porque o cara só vai poder controlar um Psyche. Então o cara não pode controlar múltiplos Kashiras, né? Então, claro, eu tô falando tudo isso na perspectiva do Kashira atual, o Kashira pré-Banlish. Aconteceu a Banlish, não tem mais o Mind Hack 89, como que o Kashira joga? É só o Arise Control? Vai ser com o Kashira Rage Raptor? Não sei. Talvez, por ser mais rápido e mais combo, talvez não vire tanto. Talvez fique pior a matchup. Mas é incrível como esse deck dá match contra um Kashira. Ele tem pontos interessantes. E eu acho que isso habilita ele pra competir nesse formato que rolou, tá ligado? Do Nacional, incrivelmente. E eu nunca tinha notado isso, né? E ele tem dinâmicas interessantes também, né? Como, por exemplo, os bichos grandes tirarem os alvos do campo. Então, toda hora rola de rasgar a interação, de você fazer um summon de um Raizen, por exemplo, alguma parada nesse sentido, dá o efeito e o Fenrir vai tentar banir o teu bicho. Bum! Eu dou o próprio bicho que eu busquei, volto ele pra mão e invoco esse cara, fugiu do alvo. Tem Hand Trap como Impermanence Veiler, o Veiler cai por causa do Shifter e tal, né? Mas enfim, Impermanence, esse tipo de carta, eu posso dar Chain e pegar esse bicho pra minha mão e invocar esse cara. Tá ligado? Eu posso fugir, tirar o alvo do campo. Isso faz com que eu snowball e rasgue cartas dele. Muito desse deck é sobre isso. Sobre tirar cartas do oponente e pegar cartas pra você. E o Yu-Gi-Oh! Tá aí, cara. É o Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Então, esse deck tem esse potencial interessante. Lembrando, ele é um deck de dinâmica. Então, muito por isso, é difícil você ver esse potencial. Eu via muito esse potencial no OCG. Mas várias coisas aconteceram. Aconteceram banlists, né? Formatos mudou. Quando esse deck foi anunciado, estava no pré-SIAC. Achávamos que a dinâmica com o Super Heavy no jogo seria uma. Eu acho que o impacto foi outro. O Super Heavy não teve nem de longe o impacto que se imaginava que ele teria no jogo. E o Kashira continuou dominando. E de novo, com o Kashira dominando tanto, olha, tem match. Dá match na matchup, tá ligado? E ninguém sabe o que essa desgraça faz nesse torneio do Nacional. Ninguém sabe o que isso fazia, né? Agora a galera vai se despertar um pouquinho mais. Mas enfim, no geral, parece ser um deck interessante com potencial, sim, pra já jogar nesse formato. O que é muito doido. Mas enfim, eu não sei se ficou muito bom aí o que eu falei, eu não sei se deu pra entender certinho o que... Não sei se deu pra entender certinho o que o deck de Vanquish faz, mas é isso. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual ele performou bem nesse Nacional. O match contra o Kashira. E eu acho que isso faz sentido na minha cabeça. E, sei lá, eu não consigo muito justificar se não for algo nesses moldes, tá? O deck é fraco, ele é bem fraco mesmo, no quesito poder, mas ele faz pouco.
parece um Zodiac, tá ligado? Da vida, assim. E esse tipo de deck é interessante. Cabe tech. A consistência eu não vou dizer que é muito legal não, tá? Você, por exemplo, você só tem uma carta dessa. Você precisa, uma que é muito boa, e eu nem sei se vale a pena você rodar muitos Durandal pra chegar nele. Por exemplo, essa decklist não tem Durandal que busca ele. Mas, né, tá aí. Qualquer bichinho pequeno vira esse cara, que se você tem um Durandal, você equipe e busca esse cara, e esse cara baixa esse, saca? Já temos algo aí. Não sei se vale a pena usar o Durandal. O Prosperity com certeza é must demais desse deck. Se eu não tenho Raizen, eu preciso pelo menos maximizar a quantidade de combinações que eu faço na minha jogada. E aí entra essa spell quase sempre. Então tem todos esses quesitos, né? Eu não acho que a consistência dele é um primor nem nada do tipo não, tá? Nada do tipo. Mas tá aí. Tem potencial. É interessante. Precisamos ver como vai sair. E foi o segundo colocado num nacional tão grande como foi esse do fim de semana na Itália. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.